Olá a todos, cumprimentamos-nos mais uma vez neste nosso encontro semanal para o estudo das Sagradas Escrituras, em particular da lição da Escola Sabatina, agora que já entramos no penúltimo capítulo deste trimestre, em que falamos sobre as Sagradas Escrituras. Certamente que tem sido um estudo muito proveitoso para todos, valioso e útil para os tempos em que vivemos, e assim, com toda a certeza, é com bastante ânimo e satisfação que nos aproximamos das duas últimas lições para concluir este trimestre. Mais uma vez o pastor Paulo Cordeiro está aqui para nos ajudar e nós vamos começar com uma oração para pedir a benção de Deus sobre o programa. Nosso bom Deus, nosso Senhor, nós te queremos agradecer porque verdadeiramente tu nos tens abençoado ao longo deste trimestre e tens permitido que nos debrucemos sobre aspectos tão importantes, por vezes no detalhe, outras vezes mais abrangentes, acerca das Sagradas Escrituras, da sua história, da sua profecia, dos seus personagens principais. E hoje temos aqui um assunto também que deve merecer muito a nossa atenção. Queremos pedir que abençoes a nossa mente, de todos aqueles também que vão ouvir, para que o estudo possa ser uma verdadeira bênção e um enriquecimento espiritual para todos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, lidando com passagens difíceis, já dissemos aqui anteriormente que nem tudo na Bíblia se entende logo numa primeira leitura, não é? Claro. Portanto, há histórias e há até ensinamentos e há até doutrinas que, em meia dúzia de textos, numa análise rápida, que não necessariamente superficial, não é? Mas numa análise rápida, nós podemos perceber facilmente qual é o ensinamento, o que é que aquilo quer dizer. Mas nem sempre é assim. E até como dizem os autores, nós podemos encontrar, e já vamos falar acerca disso, nós podemos encontrar não apenas passagens difíceis de entender que exigem um estudo mais aprofundado, como aparentes contradições, coisas que parecem que num lado diz uma coisa, no outro lado diz outra. Não é por isso que deixamos de estudar a Bíblia, não é, pastor? Claro que sim. Eu creio que esta lição foi iniciada da melhor forma pelos autores do Trimensário, porque eles pegam aqui na passagem do apóstolo Paulo, aliás, do apóstolo Pedro, perdão. Esta passagem do apóstolo Pedro até serve de verso áureo, portanto, à lição desta semana. E realmente aqui o apóstolo Pedro, eu aqui prefiro a tradução da atualizada e não da corrigida, quando diz aqui, portanto, que tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E agora repara bem uma coisa, Filipe. Pedro aqui reconhece, e claro, nós entendemos que Pedro, como qualquer outro escritor bíblico, foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, sob a inspiração, Pedro afirma que Paulo, portanto, escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Obviamente que lhe foi dada por Deus. No entanto, apesar de Paulo receber essa sabedoria de Deus, isso não impediu que ele tivesse escrito tivesse escrito coisas que são difíceis de entender. Certo. Ou seja, a sabedoria divina não invalida coisas difíceis de entender. Ou seja, é precisamente por ser a sabedoria divina que há coisas difíceis de entender, porque, sendo a sabedoria divina, há um grande hiato entre a sabedoria divina e a nossa, como é claro. Fácil de compreender, não é? E, portanto, na nossa sabedoria finita, não é? E muitas vezes ainda prejudicada pelo facto de que vivemos numa natureza pecaminosa, nós temos muitas vezes dificuldade em compreender os grandes temas, os grandes assuntos que estão revelados pela sabedoria divina. Portanto, temos aqui um autor inspirado a reconhecer que Paulo escreveu coisas que são difíceis de entender. E eu creio que isto aliás, para mim já foi há muito tempo e continua a ser, portanto, um consolo eu ler num autor inspirado que na própria Escritura há coisas difíceis de entender. Qual de nós, qual daqueles que nos estão a ouvir não se deparou já com passagens que lhe pareceram um pouco confusas e difíceis de entender? Qual foi a razão pela qual Filipe foi levado junto daquele etíope, por exemplo? Exatamente, e isso mesmo. Ou seja, esse homem, o etíope... Estava a ler, mas não estava a entender. Era seguramente uma pessoa sincera. Claro. Se não fosse sincero e não quisesse conhecer a vontade de Deus, não tinha pegado na Bíblia para a estudar, mas não estava a percebê-la. Então, Deus enviou, portanto, Filipe, o diácono Filipe, ao encontro desse etíope, e quando
Filipe lhe explicou e aquilo fez sentido na mente dele, ele ficou todo feliz Claro. da vida e até que pediu logo o batismo, não é? E acabou por ser batizado. Portanto, há coisas que realmente são difíceis de entender. E Pedro prossegue dizendo que há pessoas que ele aqui descreve como ignorantes e instáveis, que deturpam precisamente essas coisas difíceis de entender e não só deturpam nos escritos de Paulo, como deturpam nas demais escrituras e ao fazer isto caminham para a própria destruição deles. Portanto, facto número 1, há coisas difíceis de entender na palavra de Deus. E isso explica-se facilmente pelo facto de que a palavra de Deus é a sabedoria divina e, portanto, há, repito, um grande hiato, ou seja, um fosso enorme entre a nossa sabedoria humana e a sabedoria divina. Segundo, o facto de haver coisas difíceis de entender não significa, por outro lado, que elas não possam ser finalmente compreendidas, não é? Porque então também faço a pergunta, pastor. Se porventura nós acreditamos, e já falámos isto ao longo do trimestre, que o Espírito do Senhor inspirou toda a Sagrada Escritura, não é? Toda ela é divinamente inspirada, certo, como diz. do princípio ao fim. Correto. Então fazemos a pergunta, se porventura houvesse alguma coisa na Bíblia impossível de entender, porque impossível é diferente de difícil. Exatamente. Difícil quer dizer que se pode entender, mas exige estudo e análise. Exatamente. Mas se houvesse algo impossível de entender, por que razão é que o Espírito do Senhor teria inspirado a colocar lá? Exatamente. Portanto, se está lá... É porque é possível de ser entendido. E tem, a meu ver, tem outra vantagem também, pastor. Os professores na escola, os exercícios que dão para os alunos resolverem, seja nas matemáticas, nas ciências, qualquer coisa, nem todos eles são de fácil resolução. Exatamente. Mas entrega exercícios difíceis. Porquê? Para obrigar o aluno a estudar mais, a praticar mais, a analisar mais. Para quê? Para compreender mais facilmente aquilo que é difícil. Então eu posso entender a mesma coisa da Sagrada Escritura. Exatamente. E deste um bom exemplo. Repara, quando o aluno faz um esforço para entender aquilo que é difícil, ele está a exercitar a sua mente, ou seja, está a levar a sua mente a um nível mais elevado e ao fazer isso, portanto, exercitou a mente. Connosco é a mesma coisa no estudo da Escritura. Quando nós nos deparamos com passagens difíceis ou com assuntos mais difíceis, se fizermos um esforço, se nos aplicarmos com devoção, fizermos um estudo sistemático, rigoroso, em oração, nós vamos lá chegar. Nós vamos lá chegar. E ao termos lá chegado, é interessante que, e eu falo agora também por experiência própria, antes de chegarmos às vezes à compreensão desse assunto que à partida era difícil para nós, entretanto compreendemos pelo caminho uma série de outros assuntos também que até aí não compreendíamos. Relacionados ou não. Exatamente. Resultado, esse esforço compensou. Ou seja, nós fazemos o esforço e ao fazermos esse esforço, certo, a nossa mente vai ficar mais... passa para um plano mais elevado e nós passamos a ter uma visão cada vez mais alargada e profunda das Sagradas Escrituras. Pastor, faço-lhe aqui duas observações, até para desenvolvermos um bocadinho mais esta introdução, que me parece importante. Jesus, certa ocasião, disse aos discípulos, muita coisa teria para vos dizer, mas vós agora não o podereis compreender. João 16:12. Pronto, muito bem. Isso quer dizer que o próprio Deus admite que há, certo ensinamento bíblico, algo que está lá, que se calhar até pode nem ser bom nós o entendermos já no imediato. E eu vou dar um exemplo. Ainda hoje na nossa igreja existe debate sobre a questão dos 144 mil. Desde logo a irmã White até faz... E provavelmente vai continuar a existir. Vai continuar a haver. E eu estou a mencionar este exemplo porque é um exemplo pacífico de um debate que existe. Eu podia citar muitos outros exemplos, não é? Portanto, o próprio Deus admite que há coisas que nós ou não podemos ou não é verdade presente para este tempo. Isso também. Portanto, e Deus pode entender revelá-lo mais à frente. Um caso clássico entre nós é, durante o movimento milerita e o movimento do Advento, ninguém percebeu que o santuário não era a terra, desde logo, não é? Exatamente. E até para nós nem é uma coisa difícil de perceber, mas durante aquele tempo não o entenderam. Claro. Por outro lado, em Atos, eu tomei nota aqui para não me esquecer de lhe dizer isto, em Atos 26 e 26, o servo de Deus também foi acusado que as muitas letras andavam a fazê-lo delirar, Exatamente. não é? E portanto, ou seja, aqueles que estão de fora da Sagrada Escritura, digamos assim, que até são críticos da Sagrada Escritura, até podem chegar à conclusão, vocês religiosos discutem tanto, esse livro até é perigoso, porque já estão a ficar mal da cabeça, já estão a delirar, já estão a ficar loucos, porque nem entendem a dificuldade que é para entender a própria Bíblia que vocês têm. Olha, Filipe, tocaste num ponto muito sensível e eu até gostaria de me atardar, não estava a pensar falar
sobre esse assunto específico, mas vou aqui, digamos, em atalho de foice, falar do assunto. Já sabe, comigo tem que esperar o inesperado, não é? Que é o seguinte, às vezes, por exemplo, eu vejo nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, que é a rede social que eu utilizo mais, já tive... E toda a gente também. E a maior parte das pessoas, pronto. Sei que há outras redes sociais, mas claramente o Facebook Claro. é a mais popular, a mais usada. Às vezes vejo irmãos muito preocupados por às vezes haver discussão entre irmãos. Eu, pessoalmente, eu não considero que essa discussão seja um erro em si. Bom, é evidente que se essa discussão ultrapassa certos limites e as pessoas começam a insultar-se umas às outras, é evidente que isso aí já não é discussão do tema. Aí já não é discussão do tema, aí passa ao insulto e isso aí, claro que não é nada correto. Agora, uma discussão dentro de limites da correção, portanto, do respeito mútuo, de as pessoas respeitarem opiniões diferentes, eu pessoalmente considero que isso não só não é negativo, como é extremamente positivo. E porquê que é extremamente positivo? Porque ajuda a esclarecer. E muitas vezes é no confronto de opiniões uns com os outros que eu sou confrontado, o outro é confrontado com certas questões para as quais eventualmente pode nunca ter pensado. Isso me obriga a pensar, me obriga a pesquisar, me obriga a raciocinar e isso acaba por ser um benefício para mim porque eu fui confrontado com algo que até ali até me passava ao lado, quer dizer, eu nem estava minimamente consciente disso ou não ligava. Portanto, a discussão, o confronto é muito positivo. E Deus permitiu, ou Deus criou a Igreja, precisamente para que na comunidade eclesial, ou seja, no conjunto, na interação uns com os outros, sirva exatamente para isso mesmo, para o crescimento intelectual, mas também para o crescimento espiritual. Então, se a Bíblia até diz que é bom que haja heresias, precisamente para se descobrir a verdade das coisas, quanto mais ainda haver um debate saudável para tentar descobrir o que é difícil, não é? Exatamente. É? E faz-me lembrar aquele texto, por exemplo, que está no livro de Provérbios, onde diz que o ferro se afia com o ferro. Assim, portanto, os irmãos também, ou seja, é muitas vezes no confronto de ideias que nós acabamos por nos aperfeiçoarmos uns aos outros. E, portanto, agora devemos é respeitar. Eu gosto muito de uma passagem do apóstolo Paulo, que está em Filipenses, no capítulo 3, se me permites, Filipe. Claro. Eu vou ler esta passagem em Filipenses, no capítulo 3, e nos versículos 15 e 16 diz o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Para mim chama-me a atenção este facto, é que Paulo está aqui a dizer todos pois que somos perfeitos. É interessante que nos versículos anteriores ele até diz que ainda não atingiu a perfeição, depois já diz que somos perfeitos. Como é que esta aparente contradição se resolve? Ora, aí está. É uma aparente contradição, exatamente. Repara, nós podemos ser perfeitos em cada estádio do nosso desenvolvimento. Repara, quando uma criança nasce, há uma série de critérios, de parâmetros que são logo avaliados para ver se aquela criança é perfeita ou não, não é? E, portanto, se esse nado vivo, essa criança que acabou de nascer, cumpre com todos esses parâmetros, então pode-se declarar que a criança é perfeita. Agora, se ao fim de um mês, por exemplo, ela não evoluiu nada e está exatamente com os mesmos parâmetros que tinha no momento do nascimento, então alguma coisa está errada. Mas com um mês de vida, ela tem outros parâmetros que são aquém dos parâmetros que tem ao segundo mês, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Claro. Ou seja, a criança pode ser perfeita em cada estádio do seu desenvolvimento. Okay? Assim é connosco, porque não foi o próprio Senhor Jesus que comparou o início da vida espiritual a um novo nascimento. Então, quando nós nascemos, nós somos bebés, que entretanto vamos crescendo. Então, em cada estádio do nosso desenvolvimento ou crescimento espiritual, podemos ser perfeitos. Agora, se a minha perfeição de hoje é a mesma daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um ano, então quer dizer que eu não evoluí nada. E aí há algo que está mal comigo. Agora, olhando para... Repara, quando, por exemplo, aquele texto em Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando como mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a perfeição cristã é um contínuo de crescimento. Ok? Portanto, aqui Paulo, por um lado, ele está a dizer, ainda não atingi a perfeição. Qual perfeição? A perfeição absoluta,
que ele, por exemplo, em Efésios 4, considera que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a perfeição total, absoluta. Mas, na prossecução desse objetivo, que é caminharmos para a medida da estatura da plenitude de Cristo, nós podemos e devemos ser perfeitos em cada estádio do desenvolvimento. Então, repara, Paulo agora falando desse estádio, todos depois que somos perfeitos, e depois ele diz logo a seguir, pensais de outro modo. Ou seja, pessoas perfeitas podem, uma que é perfeita pensar de uma maneira e outra que também é perfeita pensar de outra maneira diferente. Isto é possível dentro da igreja. Portanto, quando eu vejo às vezes dentro da igreja uma tentativa de querer, digamos, pôr todos dentro de uma camisa de forças e todos terem que pensar segundo um modelo único, isso para mim, que ainda não sou perfeito ao reagir quando vejo esta atitude. Ou seja... É evidente que há coisas que são indiscutíveis na Sagrada Escritura. Evidente, claro. Nenhum de nós aqui vai colocar em causa a verdade sobre o sábado, sétimo dia, por Filipe, exemplo. mas mesmo havendo coisas que são indiscutíveis, repara... Pode haver mais aprofundar da questão, Não, desde logo. é que cada pessoa tem o seu próprio percurso espiritual. Cada um de nós, repara, basta olhar para nós, não é? Nós tivemos um percurso, estamos a ter um percurso, não é? Espero que o nosso percurso não tenha acabado, não Claro. é? Nós queremos continuar, não é? Esperemos que já tenha iniciado também, desde logo. Claro. Portanto, olhando para trás, nós vemos que houve também uma progressão no conhecimento, na espiritualidade, No entendimento. no entendimento, portanto, que todos nós temos vivido. Então, repara bem, há pessoas que precisam, para determinados assuntos, às vezes de uma explicação mais aprofundada, quer dizer, não quer dizer que elas rejeitem aquilo, só que querem compreender aquilo de uma forma e, como ainda não entenderam, exigem às vezes uma maior explicação. É normal, isso é perfeitamente normal. Eu, por exemplo, quando estudava as escrituras, as profecias a fundo, eu queria estar certo de que cada detalhe, de que cada elemento, cada prisma, cada faceta, tudo batia certo e eu queria ter a plena certeza de que, e às vezes não passava à frente sem que aquele ponto estivesse bem seguro. Bom, eu fiz isso para as profecias, fiz isso para as doutrinas bíblicas, outros fazem isso, se calhar, para outros assuntos, tem a ver com a saúde ou a educação. Repara, todos nós somos diferentes, uns têm mais apetência por uns assuntos, outros têm mais apetência por outros, mas se nós crescermos todos, segundo o modelo de Cristo, havemos lá todos chegar, portanto, à perfeição e finalmente aí estaremos totalmente unidos uns aos outros. Ainda assim, e conforme já dissemos, e os autores destacam aqui, existem aparentes contradições na Sagrada Escritura. Certo. E não podemos dizer que existe uma ou duas, até existem muitas aparentes contradições. Certo. E, portanto, pastor, temos que encontrar aqui um método, uma forma de tentar solucionar para aquilo que é aparente possa ser esclarecido, como é evidente. Portanto, que métodos é que nós temos, que formas é que nós temos para ir de encontro a um perfeito esclarecimento e encontrar coerência, que é isso que se pretende, porque a Bíblia não é incoerente consigo mesma. Como é que nós vamos encontrar coerência e consistência quando detectamos dois textos ou dois relatos que parecem antagónicos entre si? E repito, parecem. Sim. Olha, Filipe, eu vou falar pela minha própria experiência. Para mim tem sido de crucial importância e uma importância mesmo positiva eu pensar, ou seja, eu parto sempre deste princípio. A Bíblia não se pode contradizer. Agora, isso não quer dizer que eu não encontre, por vezes, e já encontrei, aquilo que a mim me parece contradições. Pelo menos à primeira vista. Pelo menos à primeira vista. No entanto, quando eu vejo uma dessas contradições, e podia-te referir muitas e muitas que já encontrei ao longo da minha vida. E os autores referem uma ou outra, sim, claro, apenas como exemplo. Não é? E se alguém quiser fazer-se muito puro e dizer que a Bíblia não tem aparentes contradições... vai encontrá-las logo. É porque nunca estudou a Bíblia a fundo, porque quem estuda a Bíblia a fundo encontra. Agora, quando eu estou perante uma dessas aparentes contradições, ou que eu acho contradição, eu tendo logo a pensar a seguinte, espera lá, ok, Paulo, tu sabes que a Bíblia não se pode contradizer. E, portanto, eu nunca aceito na minha mente que a Bíblia está em contradição. Ou seja, que a contradição é real. Ou seja, eu é que não sei o suficiente para entender aquilo. Exatamente. Ou seja, eu não ponho em causa a Bíblia, eu ponho em causa a mim mesmo. Claro. Portanto, agora, os autores aqui, e isto é muito importante, Filipe, isto tem que ser enfatizado. Aqui na lição de domingo, eles dizem, mais ou menos a meio do texto, eles dizem o seguinte: aqueles que rejeitam o ensino bíblico da revelação
e da inspiração divinas declaram frequentemente que essas dificuldades são contradições e erros. Ou seja, eles admitem mesmo que a Bíblia tem contradições e erros. Quem admite esta hipótese está logo a entrar por um caminho extremamente perigoso. Muito perigoso mesmo. Porque está a partir de uma premissa errada. Está a partir de uma premissa errada, exatamente. E depois eles continuam dizendo, porque para eles a Bíblia é simplesmente um livro humano. Cá está, este é o problema. Esta é a premissa errada, como disseste muito bem. Creem que a Bíblia deve conter imperfeições e erros. Claro, se é um livro meramente humano, então é evidente que tem imperfeições e erros. Mas se eu admito à partida a premissa de que a Bíblia é um livro escrito por homens, sim, como já vimos no passado, mas homens esses que foram inspirados pelo Espírito Santo, então o verdadeiro autor da Escritura é Deus. Se é Deus, ele não se contradiz, porque ele é o Deus da verdade. A verdade nunca se contradiz. Se Deus não erra, se não há sombra de variação nele, não pode haver esse tipo de erro. Então, se eu parto da premissa que a Bíblia não pode estar em contradição, não pode errar, então aí eu estou no bom caminho para encontrar a solução para essas aparentes contradições. E aí há que buscar e rebuscar e estudar e comparar passagem com passagem, até que finalmente aquilo se torne claro na minha mente. E quando isso acontece, é uma sensação de alegria, de satisfação, porque é como se tivéssemos, digamos, passado a dominar, entre aspas, um assunto, não é? Ou seja, incorporamos a verdade no seu todo e ela agora aparece-nos bela porque é perfeitamente coerente e não é incoerente como à partida poderia supor que era. Pastor, os autores usam aqui 3 adjetivos para descrever a abordagem que devemos ter a esse tipo de passagens, que é a honestidade, o cuidado e a humildade também. Sim. O que se nota muitas vezes é que, em vez de irmos para a Bíblia, para ver o que é que a Bíblia diz e retificar as nossas opiniões acerca disso, nós temos as nossas opiniões e pegamos na Bíblia para validar as nossas próprias opiniões. Isso é um erro crasso. E isto acaba. E é evidente que depois a Bíblia ainda vai nos parecer mais contraditória do que aquilo que aparentemente ela já é, não é? Evidente. Eu tenho que ter a noção, volto a enfatizar, isto é extremamente importante. Nós temos de nos aproximar da Bíblia com respeito, com reverência, sabendo que estamos a entrar em terreno sagrado, porque é o próprio Deus que se revela nas Escrituras, assim como Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, ele revela-se a nós através, digamos, desta sarça ardente, porque quando eu digo sarça ardente estou a usar, obviamente, uma expressão simbólica. Porquê? Porque este livro continua a ser um livro dinâmico, é um livro vivo, porque o seu autor é vivo. E, portanto, aliás, eu gosto muito de uma frase que diz que a Bíblia é o único livro que pode ser estudado com o seu autor ao nosso lado. E é mesmo. Bem visto. Portanto, nenhum outro livro nos dá essa possibilidade. Portanto, o autor deste livro é vivo, está vivo e pode estar ao nosso lado. Claro, quando eu digo o autor estar ao nosso lado, não significa necessariamente que seja o próprio Deus em pessoa, mas Deus tem os seus agentes, nomeadamente os anjos, e esses anjos vêm ao nosso encontro para nos explicar as Escrituras, como aconteceu tantas e tantas vezes ao longo da história bíblica. Eu já agora aproveito o exemplo que deu, quando Moisés se apresentou diante de Deus, ou quando Deus foi ter com ele, certo, na famosa cena do arbusto que não ardia, mas não se consumia. Ou da sarça, como a gente diz. Sarça ardente, exatamente. É um bom exemplo, porquê? Porque muitas vezes somos nós que colocamos problemas à Bíblia. Exatamente. E aí está um exemplo. Deus disse que ia enviar Moisés, Deus, por 5 vezes, Moisés inventa desculpas. Isso. Quer dizer, Deus que sabe todas as coisas, que sabe o futuro, que planeia tudo, olha, vou-te mandar. Mas não vou acreditar em mim. Mas tu vais falar com o faraó. Mas eu não falo nada bem. Quer dizer, é um bom exemplo, de como, porque ali era a palavra de Deus. Claro. Aquela palavra de Deus a Moisés é esta palavra que nós temos a nós hoje, certo, é o correspondente. Certo. E nós vemos, e percebemos, e ouvimos, e nós é que arranjamos problemas à própria Escritura. Exatamente. E depois a Escritura é que é contraditória. E eu é que não quero aceitar o que a Escritura diz. É isso não mesmo. É isso mesmo. Aliás, esse exemplo é perfeito, Filipe, que acabaste de dar. E repara, essa experiência que Moisés teve com Deus lá na sarça ardente ilustra bem a experiência que, no fundo, cada um de nós acaba por ter. E podia citar o exemplo de Jonas, desculpe lá. E tantos outros. E tantos outros. Deus diz que vai ser assim, mas eu acho que é melhor fugir, porque eu tenho mais razão do que Deus. Exatamente. E Deus não disse a Abraão que havia de esperar um filho da promessa. Sim, e ele tomou o assunto nas suas próprias mãos. Exato. Portanto, temos muitos e muitos casos. Aliás, não vale a pena ridicularizar essas pessoas,
esses personagens bíblicos, nós fazemos igualzinho. Pois claro. Igualzinho. Portanto, num momento ou noutro, nós tendemos sempre a duvidar da Escritura. Aí é que tem que haver muita humildade, como disseste, e os autores dizem muito bem, honestidade, para nós aprendermos a lição da submissão. Com certeza. E submissão a quem? A submissão a Deus e à sua palavra. E nós estamos a falar de coisas difíceis e o pastor citou um exemplo humanamente impossível, que é o caso de Abraão. Porque a palavra de Deus disse que Abraão teria um filho. Palavra de Deus oral naquele caso, não é? Que nós hoje temos de forma escrita. Mas não deixa de ser sempre a palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E, portanto, na cabeça de Abraão, Deus está-se a contradizer a ele mesmo. Exato. Então ele fez a natureza das mulheres para não poder ter filhos a partir De uma determinada idade. e de uma determinada idade, e agora está-me a dizer que eu vou ter um filho. É uma contradição da parte de Deus, então eu vou tomar o assunto nas minhas próprias mãos. Exatamente. E arranjar um problema que se mantém até ao dia de hoje, desde logo, não é? Exatamente. E, portanto, nós hoje, ao ler a Sagrada Escritura, nós podemos cair no mesmo erro, não é? Não só podemos cair como caímos. Como caímos, claro. Nenhum de nós pode dizer que está isento de cair nisso. Por isso é que eu digo, isto é um processo de aprendizagem e nesse processo de aprendizagem uma das lições, se não a lição mais importante de todas que devemos aprender em relação com a Palavra de Deus é aprendermos a lição de nos submetermos com confiança e com fé total nas Sagradas Escrituras. Existe essa... Olha, vou dar um pequenino exemplo que pode ilustrar assim, mas de forma muito, enfim, muito ligeira, o que é que eu quero aqui transmitir. Já havia vários GPS à venda, quando finalmente, acho que foi no ano 2009, eu resolvi comprar também um aparelho de GPS. Falavam tanto do GPS. Bom, eu nunca senti muita vontade de comprar um GPS ao princípio, porque, graças a Deus, também acho que é um dom que Ele me deu, sempre tive bom sentido de orientação. Mas é evidente que, às vezes, e como pastor, às vezes, ter que ir visitar determinadas pessoas, nós às vezes andamos ali às voltas para um lado e para o outro, e eu pensei, não, vou comprar um aparelho de GPS. E comprei. E logo nas primeiras vezes que comecei a usar aquilo, eu fiquei encantado. Mas havia momentos em que eu duvidava. Quer dizer, eu achava, não, o GPS está enganado. Lembro uma vez que a minha esposa ia ao meu lado e o GPS indicava numa determinada direção, mas eu fui para outra. E vai ser a minha mulher. Então, mas o GPS indica-te uma direção e tu vais por outra? E eu respondo assim, porque eu acho que o GPS está errado. A resposta dela, muito sábia, ela disse assim, então, mas se tu não confias no GPS, porquê que o compraste? Pois claro. E aquilo ficou-me a trabalhar na minha mente e eu disse assim, então, mas realmente é verdade, faz sentido. Então, se eu comprei é porque tenho alguma confiança que isto funciona. E depois passei, vou-te dizer, Filipe, custou-me um bocadinho a ter que, digamos, engolir o meu orgulho, porque eu achava que eu sabia mais do que o GPS. E, finalmente, acabei, a pouco e pouco, por compreender que eu até ficava danado às vezes como é que esta máquina sabe mais do que eu. Mas o que é certo é que sabe. Ora, repare, isto é um pequenino exemplo, muito ténue, do que é a Palavra de Deus. Porque é o GPS da vida, a Palavra de Deus. Exatamente, porque a Palavra de Deus é o GPS e tem um satélite que é o próprio Senhor que sabe tudo. Eu depois comecei na minha mente a pensar assim, então porquê que o GPS sabe tudo? Então porque há um satélite ao qual está conectado e o satélite lá de cima conhece os caminhos todos que há por aqui, portanto, e o mapa foi feito por pessoas que conhecem, que cartografaram tudo, etc. Portanto, eu tenho de ter confiança. E quando comecei a confiar, a coisa começou então a funcionar muito melhor. E eu tirei, e ainda tiro hoje grande benefício da utilização do GPS. Com a Palavra de Deus, Filipe, é rigorosamente a mesma coisa. Nós temos que aprender a lição da submissão, da dependência, da confiança. A Palavra de Deus diz, acabou, não há discussão. Se ela diz que é assim, então tem que ser assim. Se ela diz que eu devo ir por este caminho, eu não devo ir por aquele, eu devo ir por este que ela indica. Mais nada. E eu gosto, pastor, quando estamos a falar de algum assunto da Bíblia, de procurar exemplos da Bíblia para tentar fundamentar ou ilustrar aquilo que estamos a dizer. Eu estava a ouvir agora o pastor a falar e lembrei-me daquele episódio em que os discípulos passaram a noite toda a pescar e não pescaram nada, não é? Lembrando que Jesus era um carpinteiro e eles é que eram os pescadores. Exato. Portanto, eles é que eram os especialistas. Exatamente. Portanto, eles supostamente sabiam mais do que... Supostamente, claro. ninguém sabe mais do que Deus, não é? Como é evidente. Claro. Ou do que o próprio Cristo. Mas Cristo era o carpinteiro, ele sabia da madeira e eles sabiam da pesca, não é? E Cristo chegou lá e disse-lhes para tirar a rede para o outro lado. O que é uma... já era de dia. Sim, o que é uma estratégia de pesca um bocadinho estranha. Também não sou grande pescador ou não sou nenhum pescador, não é? Exato. Mas quer dizer, qual é a diferença que faz a tirar para um lado ou para o outro? Os peixes não andam todos ali debaixo? Quer dizer, não sei.
Aquilo, no E fundo, depois, segundo já percebi, pescar de noite é muito mais fácil do que de dia. do que de dia. Sim, mas aquilo também sabemos que não era uma estratégia de pesca, era Pois. uma questão de fidelidade ali, apenas isso só. Nem mais. Mas é engraçado que os discípulos não discutiram contra Cristo, não se puseram ali a debater acerca dos seus grandes conhecimentos de pesca, se deviam fazer aquilo ou não deviam. Deus mandou e eles fizeram. Exato. E temos tantos e tantos outros exemplos na Bíblia de que Deus manda e nós fazemos de maneira diferente. Olha, desde logo quando nós quisermos ter um rei, por exemplo, Isso, não é? isso. E outras coisas que nós temos até aos dias de hoje, que Deus manda, mas nós achamos que a Bíblia acaba por contradizer os tempos modernos, porque agora somos muito mais evoluídos, Isso. agora temos muito mais conhecimento, agora somos muito mais sábios, porque a ciência se desenvolveu, Isso. e então não é exatamente assim como lá está. Não é? Isso. Então a Bíblia contradiz um bocadinho, porque os autores eram ignorantes em termos dos conhecimentos científicos que existem hoje, e nós colocamos a nossa mente degenerada e não inspirada acima da inspiração que acabou por redigir o que está aqui. É um comportamento muito egoísta e que despreza fortemente a própria inspiração, o próprio autor e os que acabaram por ser inspirados e redigir a Bíblia. E Filipe, deixa-me dizer que ninguém, mas ninguém está imune a essa tentação de por vezes, não vou dizer que é sempre, mas de por vezes, em algum momento da sua vida, achar que, de certo modo, a Bíblia pode não ter razão em certas coisas ou a revelação não ter razão. E daí que lhe apontam os tais erros que os críticos da Bíblia Deixa-me fazem. dar-te um exemplo que se passou aqui há mais de um mês atrás, nas redes sociais, houve uma discussão por causa de uma pregação de um pregador muito popular que pegou na ideia portanto, que aparece no Espírito de Profecias sobre 6.000 anos, etc, etc. Eu sei, porque eu já fui confrontado e várias vezes com isso, desde os tempos que estudo teologia, que há teólogos mesmo dentro da nossa igreja que ficam com, para dizer o mínimo, com os cabelos em pé ou com os pelos todos em pé eriçados quando se fala dos 6.000 anos. E, portanto, a expressão 6.000 anos aparece nos escritos de Ellen White nada mais, nada menos do que 42 vezes. 74 se tomarmos em conta as compilações, mas não havendo a repetição, 42 vezes. Bom, se ela tivesse dito uma vez, já era suficiente para nós acreditarmos que aquilo é de inspiração divina. Mas quando ela diz isso 42 vezes, é no mínimo uma chamada de atenção para nós tomarmos em consideração que aquilo deve-se dar um mínimo de credibilidade àquilo. Mas não. No nosso meio existem teólogos que se acham mais sábios ou mais iluminados do que Deus e acham que a Terra tem, por exemplo, cerca de 10.000 anos. E não estou aqui a discutir se os 6.000 anos são exatos, se é um bocadinho mais, se é um bocadinho menos. Isso não me interessa. Isso, aliás, até o contexto dessa expressão tem vários contextos e num contexto aparece cerca de, noutros aparece mais de, noutros aparece à volta de. Portanto, isso já mostra que é um valor aproximado. Mas de 6 para 10 mil Mas de já é 6 uma para diferença. 10 mil vai uma diferença. E depois dizem, porque as cronologias da Mesopotâmia e da Babilónia, não sei o quê, não sei o que mais. Eu quero lá saber das cronologias da Mesopotâmia e da Babilónia. Queremos saber das cronologias da Bíblia. Eu quero saber é aquilo que está revelado. Mas estás a ver um exemplo como se pode derrapar facilmente para algo que contradiz aquilo que está revelado? É tão fácil, é tão tentador. E mesmo às vezes entre grandes pensadores, grandes teólogos, que portanto supostamente já estão treinados a pensar e a refletir, e repara, porque é que isto acontece? Porque são humanos. São humanos como eu sou, como qualquer um de nós. Isto tem a ver, pastor, com algo que o pastor até já explicou aqui numa das lições anteriores, que até acaba por ser a abordagem hermenêutica que nós fazemos, em que nós olhamos para o texto da Bíblia numa perspectiva crítica. Isso. Ou seja, eu vou ler a Bíblia e eu é que vou dizer qual é a opinião sobre a Bíblia. Isso. O contrário, a Bíblia é que diz a opinião sobre mim. Exatamente. Não sou eu que dou a opinião sobre a Bíblia. Gosto muito da frase, uma vez ouvi um pastor que diz, quando eu começo a ler a Bíblia é que me lê a mim. A Bíblia começa-me a ler a mim. Pois claro. Exatamente. Pois, claro. E é por isso, pastor, que nós devemos compreender que quando chegamos a um texto qualquer da Sagrada Escritura, não estamos a ler uma obra de um doente mental como a Fernando Pessoa, não estamos a ler uma obra de um qualquer gênio da filosofia ou das artes ou das ciências. Olha, já agora, deixa-me aí comentar. Tu disseste bem um doente mental e já agora eu vou-te dizer... Porque ele tinha uma doença do foro mental. Olha, como sabes, eu sou enfermeiro de formação e durante o tempo em que eu trabalhei como enfermeiro, eu trabalhei num hospital psiquiátrico. Um dia, nesse hospital psiquiátrico onde eu trabalhei, assisti lá a um colóquio e nesse colóquio houve uma psiquiatra que fez
um caso do Fernando Pessoa e chegou à conclusão que ele seria esquizofrénico. Portanto, estás a ver, até os próprios psiquiatras chegam à conclusão que ele era... Só por isso é que eu mencionei, para comparar porquê? Porque esses homens da história, e a maior parte deles com razão, são tão admirados pelas obras que nos deixaram, não é? Exatamente. Mas quando pegamos na Bíblia, que é a obra do Criador, do Ser Infinito, que não comete erros, Quer dizer, então, que comparação é que eu vou fazer, o então? desequilibrado mental acredita-se nele, mas no Deus que é infalível, já se tem que ter dúvidas e algumas... Repare, pastor, aos homens... Isso é incrível. Aos homens nós entregamos o Prémio Nobel, É. mas a Bíblia é um livro de mitos e de lendas. Exatamente. Quer dizer, isto, olha, nem quero comentar porque deixo uma pergunta retórica. E outra coisa, apenas. Filipe, eu acho que estas lições são tão importantes, mas tão importantes e sobretudo no contexto em que nós estamos a viver atualmente, porque existe mesmo dentro da nossa igreja, e repara, temos que pôr o dedo na ferida, pessoas que têm o desplante de pôr em causa algumas coisas que estão claramente reveladas nas Sagradas Escrituras. Eu nem queria acreditar quando, em 2010, um pouco antes do início da sessão da Conferência Geral que decorreu nesse ano 2010, eu tomei conhecimento de que na nossa Universidade de La Sierra, nos Estados Unidos, se ensinava a teoria da evolução como um facto. Quer dizer, eu fiquei estupefacto. Na altura houve um pregador muito popular que pôs, digamos, trouxe o assunto à baila. Meteu a boca no trombone. Exatamente, como nós dizemos em bom português, pôs a boca no trombone. Claro, os professores lá de La Sierra começaram muito aflitos ao princípio a tentar negar, mas aquilo depois, claro, a informação começou a vir cada vez mais e ficou mais do que confirmado, portanto que isso era prática corrente já há alguns anos. E há outras coisas que não se sabe, mas infelizmente, mesmo nas nossas instituições de ensino, às vezes se ensinam coisas que é de bradar aos céus. É de bradar aos céus. Quer dizer, eu assisti a algumas coisas enquanto aluno de teologia que eu às vezes me perguntava, mas onde é que eu estou metido? Mas, repara, por um lado, eu sempre tive o discernimento e a sabedoria de fazer a separação das águas entre aquilo que eu ouvia de um determinado professor, é um indivíduo, daquilo que a minha igreja, na qual eu estou inserido, diz. E quando eu às vezes me sentia confrontado com algo que eu achava que não estava certo, o que é que eu fazia? Eu fazia imediatamente uma pesquisa nos documentos oficiais da igreja para ver se realmente era como eu pensava ou não. E quando eu confirmava, dizia, pô, olha, o professor é que está maluquinho da cabeça, pronto. E portanto, e isso me foi de muita utilidade, ainda hoje é, porque há pessoas que às vezes dentro da igreja acham que posição oficial da igreja ou a posição de um determinado teólogo oficial, ou às vezes como eu gosto de chamar, assim, o teólogo da corte. Um teólogo da corte diz isto, então deve ser a posição oficial da igreja. Desde quando? Eu também dou-lhe um exemplo. Desde pastor. quando? Então dou-lhe um exemplo. A construção do bezerro de ouro, não é? E agora vou ser um bocadinho satírico, aviso desde já, que é para não haver cortes naquilo que eu vou dizer. A construção do bezerro de ouro deve ter sido uma coisa correta, porque até foi o sumo sacerdote que começou a organizar, a juntar as peças todas para construir o bezerro. Certamente que ele era um homem instruído e iluminado, não podia estar a fazer uma coisa errada, não é? Exatamente. Mas sabemos... Vendo as coisas nessa perspectiva de que errada, os líderes são infalíveis. Errada. Agora, e o pastor disse bem algo que eu não queria deixar de comentar, que é o quê? A Bíblia também diz um pouco aqui, um pouco ali. Isso. Ou seja, quando eu encontro alguma coisa que me perturba, que eu não estou a entender, que é difícil, o conselho da própria Bíblia é não fazer aquilo que uma vez alguém me disse, e com razão, que é a teologia de um versículo só. Ou seja, leu um versículo, aparentemente aquilo quer dizer aquilo, não importa o resto da Bíblia. Eu entendo isto aqui, a teologia é esta. Não. A Bíblia não ensina isso. Não. A Bíblia ensina um pouco aqui, um pouco ali. Isso não é? Nós podemos ver isso em termos doutrinários, proféticos, tudo. até históricos mesmo. Não é? E o exercício mais difícil, e voltamos à nossa questão inicial, o exercício mais difícil, por vezes, na compreensão de um texto profético, ou doutrinário, ou histórico, ou o que seja, é quando tu és confrontado com temas que aparentemente, volto e enfatizo muito bem, aparentemente são contraditórios, e tu tens que dizer assim, não, isto não é contraditório, porque a Bíblia não se contradiz. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar nisto, e tenho que pegar nisto, e tenho que saber conciliar as duas coisas e, portanto, encontrar uma metanarrativa, uma compreensão coerente que encaixe tudo. Nem que tenha que recorrer ao texto 3, 4, 5, seja o que for. Eu tenho que encaixar tudo. Portanto, tudo tem que estar dentro desse bolo.
Eu não posso... Repara, vou dar outro exemplo. Eu acho que esta lição vai ser muito polémica, ó Filipe. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma das grandes discussões que há, não é a única, oxalá fosse a única, mas há muitos assuntos polémicos hoje em dia dentro da vida da Igreja. Claro. Mas um dos assuntos que ainda é polémico, já agora, faça um parênteses antes de dizer qual é o assunto. Este assunto foi muito polémico nos meios teológicos durante décadas. Não foram anos, foram décadas. Só que, entretanto, o assunto praticamente amainou. Ou seja, pronto, chegou-se a uma compreensão, etc. Só que, quando ele estava a amainar, surge a internet. E quando surge a internet, claro, a internet acaba por... exponenciar tudo e mais alguma coisa. Exatamente, trazer tudo à baila. Claro. Resultado, o assunto que estava em discussão e esteve em discussão durante décadas nos meios teológicos agora passou para a plebe, ou seja, passou para o povo. Para os leigos. Para os leigos, exatamente. E os leigos pegaram nisso e toca discutir para a esquerda e para a direita, no fundo, com os mesmos argumentos com que os teólogos lidaram durante décadas. Qual é esse assunto? O assunto da natureza humana de Cristo. Sim. E eu noto, e eu tenho notado, que o que é que acontece? Há, por exemplo, uma bipolarização, e então há uns que defendem um conceito e agarram-se a este conceito e não saem dele. E há outros que se agarram a outro conceito e agarram-se também a este conceito e não saem dele. Os dois estão errados. Porque nós temos, quer na Bíblia, quer tanto no Espírito de Profecia, citações inspiradas, quer umas, quer outras, que aparentemente, repito, aparentemente, são contraditórias. E agora, como é que nós fazemos? Eu já me confrontei com situações em que eu apresento o outro lado, a irmãos, por exemplo, têm um determinado ponto de vista, e eles recusam-se a aceitar as outras passagens. Isto não é honesto. Lá está, tem que haver honestidade, tem que haver humildade, tem que haver submissão para nós aceitarmos isto, claro, mas também aceitarmos isto. E para aqueles que aceitam isto só e não querem aceitar isto, também têm que ter a humildade para aceitar isto e aceitar isto também. Ou seja, temos que integrar tudo e fazer então, criar um modelo interpretativo, um modelo de compreensão que abarque tudo sem exceção. Pastor, para isso, e vou usar uma imagem bíblica, quando a luz resplandece com força, temos de cair ao chão como Saulo. Isso. Só que o orgulho humano não quer cair ao chão. É isso, o orgulho humano quer provar a sua posição. Exatamente. E, portanto, venha o que vier, a minha posição é esta e eu não saio daqui. E às vezes o problema está mais, não tanto no assunto que é difícil, mas nas posições que assumimos. Mas nas posições, ou seja, no orgulho intelectual de cada um que não quer ceder, portanto, àquilo que está claramente revelado. A mim, eu andei 17 anos a estudar esse assunto. 17 anos. Que eu me confrontava por um lado e para o outro. Até que finalmente houve algo que se fez luz. E foi através de um livro que foi publicado primeiro em inglês em 2003 na Andrews University Press e depois, passado uns anos, ele foi traduzido para o português pela Casa Publicadora Brasileira, que é, portanto, o livro, portanto, Questões sobre Doutrina. E na nova edição de 2003, foi traduzida pela Casa, o historiador adventista George Knight, ele pega nos factos e é uma das coisas que eu admiro muito no George Knight. Eu aprecio o George Knight mais como historiador do que como teólogo. Não quer dizer que ele não possa ser um bom teólogo, mas como teólogo não é não é dos teólogos que me cativa. Mas como historiador é uma referência. Mas como historiador ele cativa-me, e cativa-me por uma razão muito simples. É que um historiador tem que ser factual. Claro. Quer dizer, ele não pode pegar nos factos bonitos e depois esconder aqueles que não são bonitos. Ele tem que pegar em tudo. Tem que ser factual e não opinativo. Não é? Exatamente. Por exemplo, a Sagrada Escritura pega na história e conta o bom e o negativo. Claro. Está lá o relato do adultério de Davi, por exemplo, e do seu plano de homicídio, de Urias, etc. Está lá tudo. Então George Knight pegou no bom e no mau, tudo o que a história tinha e mostrou ali. Exatamente. E ele chega a uma conclusão absolutamente brilhante. E a conclusão é esta. Ele diz que quando o livro Questões sobre Doutrina, em 1957, foi publicado, pois bem, os autores desse livro foram desonestos. A palavra não é minha, é dele. Ou seja, ele perante os factos, ele tem moralidade para dizer os autores foram desonestos. E porquê que foram desonestos? Porque eles pegaram, digamos, em citações de Ellen White, seletivamente, ou seja, de forma cirúrgica, como se costuma dizer, e colocaram essas citações de Ellen White no livro. Porquê? Porque eles sabiam que o público-alvo desse livro, que era o mundo protestante, ia ver bem essas citações de Ellen White.
Mas a esmagadora maioria das citações de Ellen White nesse assunto diz, aparentemente, o contrário, mas essas nenhuma. Então ele diz, os autores foram desonestos. Mas ele não fica por aí. Ele diz, até 1957 a esmagadora maioria dos nossos pastores, dos nossos teólogos, administradores, etc., ensinavam que a natureza humana de Cristo é a natureza de Adão após a queda. De repente sai em 1957 o livro Questões sobre Doutrina e diz que a natureza humana de Cristo era a natureza de Adão antes da queda. Claro, estás a ver, isto são dois blocos. Quer dizer, passa-se de uma coisa para o seu oposto. E ele chega a uma conclusão absolutamente brilhante. Ele depois pega em citações de Ellen White e diz, se os nossos pastores e teólogos e administradores antes de 1957 tivessem pegado não apenas numas citações de Ellen White, mas em todas, e se os autores do Questions on Doctrine tivessem pegado em todas as citações de Ellen White e não apenas em algumas, nunca teria havido esta discussão. Onde é que está o problema? É que nem uns nem outros pegam na totalidade. E quando se pega na totalidade, então fica-se com uma compreensão diferente. E a compreensão é essa. Jesus tinha uma natureza física e mental igual à de Adão após a queda, mas a sua natureza espiritual, ela diz claramente, a sua natureza espiritual era isenta de pecado. Então, o que é que nós temos? Parece que temos aqui um Cristo híbrido. E alguns dizem, mas isso é para agradar a gregos e a troianos, essa posição. Não é para agradar a gregos e a troianos. Isto é para respeitar o que está escrito. E eu fico um bocadinho também com os cabelos em pé quando me vem dizer que essa posição, que é conhecida como ambilapsarianismo, portanto, é para agradar a uns e não é para agradar, é para agradar ao que está escrito. Ou seja, o que lá está escrito é o que eu tenho que aceitar, quer me agrade, quer não. A mim, pessoalmente, custou muito. Eu, por exemplo, recebi uma formação de um professor, Jean Zurcher, que até escreveu um livro que é muito admirado pelos pós-lapsarianos, assim chamados, e, portanto, eu fiquei com a ideia pós-lapsariana na minha mente durante anos, mas depois eu fui confrontado com a posição pré-lapsariana. E aquilo foi um conflito medonho na minha mente. Até que, finalmente, eu cheguei à conclusão, não, afinal, uns dizem uma parte da verdade, outros dizem outra parte da verdade, e, portanto, há que saber integrar isto. Resultado. Quando nós pegamos em tudo aquilo que está inspirado e, finalmente, conseguimos chegar a uma síntese. E qual é essa síntese? Jesus não veio nem com a natureza de Adão antes da queda totalmente, nem totalmente com a natureza de Adão depois da queda. Jesus veio com a natureza do Adão convertido. Mas isso é espiritualmente que está-se a referir. E agora repara, quando em Ezequiel 36, eu vou ler esta passagem, quando em Ezequiel, isto é um exemplo, não vem aqui na lição, claro, mas eu estou a dar porque é um assunto... Mas só queria fazer a pergunta para reforçar o que o pastor está a dizer. O pastor está-se a referir à natureza espiritual. Por quanto à natureza física, não há dúvida que ele sofreu a degeneração. Isso. Ellen White é muito claro. É só para deixar claro o ponto de vista que está a Então repara, o que é que acontece? Cristo, ao irromper na história humana, ou seja, ao ter nascido, ele veio com uma natureza espiritual isenta de pecado, mas essa natureza espiritual, que eu já vou dizer o que é, ela vinha como que enxertada numa natureza pecaminosa. Natureza física e mental. Essa natureza espiritual é aquela que vem descrita, por exemplo, em Ezequiel 36, 26, quando, neste contexto, fala aqui da conversão, diz aqui, então aspergirei, vou ler primeiro o versículo 25, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Este espírito novo é uma nova natureza espiritual. Ou seja, no momento da conversão, quando nós nos rendemos a Cristo, Cristo dá-nos uma nova natureza espiritual. É uma dádiva da sua graça. Essa nova natureza espiritual é como se que um novo software que Deus coloca na nossa mente. E só com esse novo software é que nós estaremos habilitados a receber o Espírito Santo, que nos ajuda no processo da obediência. Sem o Espírito Santo e sem o novo software, a natureza espiritual, não conseguimos obedecer. É impossível. Por isso é que diz logo a seguir, porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Há bocadinho eu dei o exemplo do GPS. Repara, Filipe, para o GPS funcionar, tu tens de ter um software dentro do aparelho do GPS.
Mas isso não chega. Tens que ter uma conexão em que o teu aparelho GPS está ligado ao satélite, ok? Podemos agora fazer aqui digamos, um paralelismo. Então, o satélite corresponde ao Espírito Santo. E o software que está dentro do aparelho é a tal nova natureza espiritual. Se o aparelho GPS está conectado ao satélite, mas não tem o software lá dentro do hardware, não serve para nada. Mas tem lá dentro o software e não está conectado ao satélite, também não serve para nada, porque não me vai guiar onde eu estou. Então, o que é que eu preciso para viver a vida de obediência? Eu preciso de ter recebido uma nova natureza espiritual, que só recebo no momento da conversão, daí o tal novo nascimento. Eu nasço para uma nova vida espiritual, e essa nova vida espiritual só tem a parte espiritual que é nova. E eu pergunto, este espírito novo que Deus nos dá pode estar manchado pelo pecado? De forma alguma. Deus não dá nada contaminado pelo pecado, tem que ser algo puro. Então repara, aquilo que acontece no nosso novo nascimento aconteceu logo no nascimento de Cristo. Cristo já nasceu com a natureza espiritual. Então, com essa nova natureza espiritual, é possível a nós agora obedecer. Eu não estou aqui a dizer que nós não podemos cair, mas está perante nós a possibilidade, a capacidade de vivermos agora uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se eu caio, eu não tenho desculpa para isso. É que antes, vivendo eu sem uma natureza espiritual perfeita e nova, eu aí, digamos, o pecado era o pão nosso cada dia, era o normal. Quando o Senhor, na sua graça, quando eu me converto, me dá essa nova natureza, agora Ele dá-me a capacidade para eu não pecar. Se eu peco, não há desculpa para isso. E se não há desculpa, cada vez que eu peco, eu tenho que ir ao Senhor arrependido e confessando o meu pecado. Então, isto ajudou-me a ter uma visão mais completa, mas lá está. Nós temos que pegar naquilo que está escrito, quer uma coisa, quer a outra, e integrar tudo corretamente. Não é, repito, para agradar a uns e a outros, é para respeitar escrupulosamente o que está escrito, e o que está escrito deve ser rigorosamente aceite em tudo, seja o que for. E assim é que estamos a ser obedientes à Bíblia. Por alguma razão, nós temos repetidas vezes o conselho para nunca abrir a Sagrada Escritura sem o fazermos em espírito e oração. Exatamente. E é isso que eu vou pedir ao pastor para terminar com a oração. Muito obrigado. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que Tu nos deste, uma vez mais, de podermos explanar a Tua Palavra. Permite, Senhor, que todos aqueles que nos têm acompanhado ou que nos acompanharam particularmente nesta lição, possam ter entendido este ponto fundamental que é a nossa total submissão à autoridade absoluta da Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, quando vemos estes difíceis, assuntos difíceis, controversos, que nós possamos nos ater àquilo que diz a Tua revelação, e mesmo aquilo que nós possa não nos agradar tanto, que nós possamos, Senhor, aceitar tudo aquilo que está revelado e integrar no modelo completo, perfeito, total de compreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que ao compreendermos a Tua Palavra, nós possamos estar melhor capacitados para a seguir e para poder viver a Tua vontade em cada momento da nossa vida. Fica connosco, livra-nos todo o mal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos voltar na próxima semana para o último estudo deste trimestre. Até mais.